E aí, pessoal? Olha, eu vim passar para vocês aqui um conhecimento que eu estava pesquisando ontem. Aí eu achei bem interessante de repassar aqui para vocês. É sobre o hábito que a gente tem de coçar os olhos. A gente pensa assim, não é. A gente até se sente prazeroso, né? Sente um momento de prazer quando tá coçando os olhos. Mas mal a gente sabe das consequências que isso tem na nossa vida. Aí, como vocês podem ver, tá a estrutura do olho. Aí, geralmente, a gente tem o hábito de coçar os olhos quando a gente fica estudando, né? A gente fica aí em frente ao computador, né? Por bastante tempo. Aí, a luz da tela do computador, ela acaba é, ressecando o nosso globo ocular. Ela acaba ressecando. Aí, a gente faz o quê? Instintivamente, a gente pega, vai lá e coça o olho. Mas a gente também não sabe o mal que a gente tá fazendo a gente mesmo. Tem um francês chamado Daniel Guénon, que ele foi fazer uma ressonância no paciente. Aí ele pediu para o paciente coçar os olhos, e ele queria ver os efeitos ali. E o vídeo é assustador, no sentido que, por exemplo, aqui eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Como vocês podem ver aí, quando o paciente pega e começa a coçar os olhos, a gente pega e pressiona o nosso globo ocular no crânio. Praticamente a gente está quase esmagando ele. Sem contar também que ela pode trazer outras sérias complicações, né? Como é o caso da doença, de uma doença que ocorre na nossa córnea, chamada de ceratocone. A nossa córnea, ela é uma membrana que fica na parte da frente do olho, né? Fica aqui na parte da frente do olho. E a função dela é permitir que a luz penetre o globo ocular. Ou seja, a luz solar, a luz vem, passa por aqui, né? Por a nossa córnea e entra dentro do globo ocular para ser transmitida lá para o cérebro, para ser processada as imagens. Aí o que é que acontece se a gente coçar demais? Aqui vamos vocês ver, essa pessoa que está com um globo ocular, ela está com a córnea normal, né? Quando a gente pega e começa a coçar os olhos, a gente pode desenvolver uma doença, que é essa ceratocone, porque ela pega e deixa mais fina a camada, né? A membrana que reveste o olho, a parte da frente do olho, e além disso ela pega e fica no formato de cone, como vocês podem ver aí, ela fica no formato de cone, ó. A córnea está normal em cima, né? O olho normal. Agora, quando a gente desenvolve o ceratocone, pelo hábito de coçar os olhos, a camada da membrana fica mais fina e ela fica em formato de cone. Isso acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que nossa visão ela fique turva. Sem contar também que ela pode dar um grau, né, de miopia ou de astigmatismo, né? Aí a gente pode desenvolver isso aí. Outro problema também que pode ser causado é o deslocamento da retina, que a retina ela é uma membrana que fica ao redor do olho, né? Quando a gente pega e fica coçando os olhos demais, a gente pode ocasionar o deslocamento dela. Porque qual é a função da retina? A função da retina é pegar esses dados, né? Os estímulos os estímulos luminosos, né? Que vêm do meio ambiente e transformar esses estímulos luminosos em estímulos nervosos, né? E esses estímulos nervosos são levados lá para o cérebro, para que seja processadas as imagens. Aí quando a gente tem um deslocamento de retina, geralmente ela pode ser corrigida com cirurgia, né? Só que daí, dependendo da intensidade do deslocamento, a gente não tem como a gente fazer mais cirurgia. Se o deslocamento for muito intenso, ela pode acabar causando um dano irreversível, né? Aí a gente não consegue mais ver que nem antes. A nossa visão ela fica turva, embaçada. Aí o que é que a gente pode fazer, né, para evitar isso?
Sim, e outra coisa também que eu estava pesquisando sobre o aparecimento de doenças. Além de todas as doenças que pode causar no próprio olho, a gente pode levar mais doenças para os nossos olhos, porque na nossa mão ela está cheia de micro-organismos. Quando a gente pega e coça, os micro-organismos ficam em contato direto com o olho, né? E tá lá o nosso olho desprotegido. Isso faz com que vírus ou bactérias penetrem. Aí pode causar essa doença aí, que ela se chama a conjuntivite, né? Como a gente conhece. Se a gente levar as bactérias que estão na nossa mão, levar os vírus que estão na nossa mão e pegar e levar direto aos olhos, pode causar essa doença aí, que é a conjuntivite. E em casos mais severos, pode tornar até a cegueira, né? Pode ocasionar até a cegueira. Aí, alguns hábitos que a gente pode fazer, né? Algumas precauções para evitar esse tipo de problema, é a gente piscar bastante os olhos. Porque quando a gente pisca os olhos bastante, a gente cria, né? A gente cria lágrimas, e essas lágrimas, elas pegam e lubrificam o olho, né? Aí acaba eliminando a coceira. A gente não precisa estar coçando os olhos, é só a gente pegar, na hora que estiver coçando, se lembrar de estar piscando muito os olhos, porque daí vai lacrimejar o olho, né? E isso vai fazer com que pegue e lubrifique o olho. Quando lubrifica o olho, automaticamente a coceira vai e para. Espero ter ajudado aí com essa dica para vocês. Eu estava estudando um outro sobre isso aí, achei interessante de repassar aqui para vocês, para a gente evitar esses hábitos de coçar o olho, porque gradativamente, ao longo prazo, pode causar até doenças severas. Aí, se a gente evitar mais cedo, a gente diminui bastante os riscos. Espero ter ajudado aí.